Está na hora do café missioneiro. Até às 2 da tarde. Acompanhe a sua revista diária da Novos Horizontes com o jornalista e comunicador Fábio Della Rui. Quinta-feira, o Café Missioneiro está no ar e com muito prazer eu recebo novamente o professor do doutorado de Direito da Universidade de Sevilha, Álvaro Sanches Bravo. O tema do programa de hoje, em termos gerais, daria para se dizer que é a vulnerabilidade humana. De que forma nós fizemos coisas que nos tornam vulneráveis. Além disso, o programa também contará com a participação da professora Tassiana Marconato Servi, que em seguida estará aqui conosco. Professor, um prazer recebê-lo novamente aqui. Eu me sinto um privilegiado e transfiro isso para os ouvintes da Novos Horizontes, o pessoal que nos acompanha pela Novos Horizontes TV, de trazer assim esse seu conhecimento, essa sua abordagem, assim, também de fora para dentro, eu diria. E que bom que o senhor está aqui e para mim, como eu digo, eu sou um privilegiado de receber o senhor novamente aqui. Não, muito obrigado, Fábio, de novo pelo convite. Para mim, que é uma honra estar aqui de novo, agora já com nossos televidentes, não? Começamos só com ouvintes e agora para nossos televidentes, que são, eu acho, os importantes deste projeto. Então, parabenizar a vocês pelas mudanças e a toda a sua equipa técnica e com certeza desejar notáveis êxitos. Muito bem. O pessoal em Sevilha, o senhor pode se aproximar um pouco mais, o pessoal em Sevilha certamente vai nos acompanhar aqui. Com certeza. A gente vai fornecer esse link aí para o pessoal. Para que eles assistam. Mas, professor, começando a questão da vulnerabilidade, a gente pode, por exemplo, sobre o ponto de vista etimológico, a palavra vulnerabilidade, ela tem uma raiz, assim, significa tudo o que pode causar uma lesão, tudo o que pode estar fragilizado. A natureza humana tem a ver com essa fragilidade. Nós nascemos de forma muito frágil, não conseguimos sobreviver se não tivermos alguém nos cuidando. No mundo hoje, com toda a questão envolvendo as redes sociais, enfim, nós estamos bem mais vulneráveis do que estávamos numa floresta ou que estavam os nossos antepassados numa floresta? Bom, estamos vulneráveis de outro jeito. Evidentemente, nossa configuração biológica faz que o ser humano seja provavelmente dos seres biológicos mais desprotegidos. Como você falou, se um bebê é abandonado no momento do nascimento, praticamente não vai ter nenhuma possibilidade de sobrevivência. A gente assiste esses documentários da natureza, não? Que o elefante ou qualquer outro animal, o filhote sai caminhando e continua com a manada. Nós não. Pero também biologicamente, nosso desenvolvimento criou nossa inteligência, que também precisa do decurso do tempo. Hoje, os novos entornos tecnológicos e sociais fazem que nos coloquemos numa situação de alto risco, evidentemente. Porque quando se fala de lesão, nós só temos que pensar numa lesão corporal, física. Estamos pensando na lesão intelectual. Por isso que o ordenamento jurídico tem avançado muito a nível interno e a nível internacional para garantir que essa vulnerabilidade também na tecnologia seja resolvida de algum jeito. Tomando em conta, eu seguro que saldrá no decurso de nossa conversa, que muitos desses riscos somos nós quienes voluntariamente assumimos e, infelizmente, incentivamos, não? Por uma falsa sociabilidade, que é um conceito também que tem que ser desenvolvido. A vulnerabilidade, ela está ligada em relação, ela seria um reflexo das prioridades que nós, como seres humanos, adotamos? Eu acho que sim. Voltando nesse aspecto da sociabilidade. O ser humano, já os antigos pensadores gregos falavam que o homem era o zoon politikon, uma palavra assim, do grego clássico, falava, era um animal social. Logicamente, todos podemos viver, voltando na biologia, sozinhos, mas tendríamos que pensar se nossa vida teria algum senso.
viver sozinho. Salvo algum santo, algum místico, algum anacoreta, Robinson Crusoe, todos precisamos de alguém, direta ou indiretamente. Essa necessidade biológica e psicológica de compartilhar com os outros faz que hoje, lo que no início eram pequenas comunidades, a família, os vizinhos, como foi sempre, hoje seja globalizado, lo qual nos permite socializarnos mais fácil, mais rapidamente, através, sobretudo, das redes sociais, mas também nos coloca uma situação de risco muito mais grande, porque nossos dados de nossa vida privada, nossas necessidades, nossas inquietudes, nossos amores, nossas frustrações, também são conhecidas por tudo. E, infelizmente, não todo mundo age de boa fé. E aí é quando começa o risco. O senhor, de uma certa forma, acaba entrando no cerne do nosso bate-papo. De que forma as pessoas acabam por se colocar em situações de vulnerabilidade numa rede social? Por quê? Porque elas preenchem todos os campos e compartilham todos esses dados pessoais. Seria esse o ponto de partida? Bem, mais que um ponto de partida, seria uma manifestação, né? É dizer, os grandes estudiosos da matéria, os grandes psicólogos, psiquiatras, estou pensando, por exemplo, no espanhol, Luis Rojas Marco, que foi o chefe de psiquiatria de New York durante muitos anos, ele evidenciam que a grande enfermidade universal ou mundial do século XXI é a solidão. É a solidão. Hoje todo mundo se comunica. Hoje todo mundo realmente viaja, conhece outras cidades, outros países, outros continentes. Mas a doença sigue sendo a solidão. Muita gente está literalmente sozinha. Sim? Sai na rua, fala, vai numa loja, mas passa muitas horas sozinha. Essa necessidade de se sociabilizar, como falava com as redes sociais, se amplia exponencialmente. Você, desde sua casa, efetivamente. Só que aí há várias perspectivas que têm que ser feitas. Uma, o cidadão não é convenientemente informado. Se qualquer cidadão vê, quando entra no Facebook e no Instagram, essa letra pequenininha que ninguém lê, de quais são as condições legais. Por exemplo, são dados para nossos televidentes. Se você tem um problema com Yahoo, com Google e tal, a jurisdição competente é dos Estados Unidos. Sim. Você vai pegar um avião, vai aos Estados Unidos, vai contratar um advogado. Acabou. Depois, tampouco contam ao cidadão qual é o âmbito universal dessa rede, os impactos, que eles não controlam quem entra pelo outro lado. Você pode atuar com boa fé, mas também há gente que atua com mala fé. E o terceiro argumento é a autovulnerabilidade. É dizer, muitas vezes, essa pouca consciência tecnológica, essa dependência, porque também hoje existe incluso há unidades médicas em todo o mundo de dependência tecnológica, já que era impensável faz alguns anos. Ou muitas vezes a própria responsabilidade dos usuários hace que, efectivamente, comecemos a dar dados e dados e dados e dados, sem tomar conta que esses dados andam circulando por todo o mundo, que a boa fé, todo mundo presumimos que a gente age com boa fé, mas que o mal existe, claro. O crime existe, o delito existe, e infelizmente todos os dias, você como jornalista, sabe, especializado, sabe, não é incomum já que haja desde crímenes contra a intimidade, a honra, hasta crímenes clásicos, sangrientos, cuyo origen, quando se pesquisa por parte das unidades policiais especializadas, é isso. Começou nas redes sociais. O senhor me dizia há pouco em relação ao trabalho, vamos dizer, de uma organização como a Interpol. Eu imagino que aqui seja nos diferentes níveis de polícia, a Polícia Civil, a Polícia Federal, já possuem mecanismos profissionais, pessoas especializadas, também em investigar o contraveneno para os criminosos que atuam nesse segmento dos cybercrimes. Porém, a gente também sabe que é muito fácil se investigar qualquer coisa
através de uma rede social. Na Europa, em que pé está essa situação? A gente nota que aqui no Brasil as pessoas se expõem mais do que o europeu. Seria mais ou menos essa leitura? Bueno, respecto à primeira consideração, efectivamente, tanto a Policía Federal Brasileira, que forma parte também do Grupo Geral da Interpol, como otras unidades especializadas han avanzado mucho en esta materia. Brasil tiene unidades muy especializadas en lo que hoy ya se conoce técnicamente como delincuencia tecnológica o cibercrimen. Só por dar un dato, a colaboración da Policía Ecuatoriana, a Policía Federal Española y a Policía Federal Brasileira consiguió detener no Ecuador al considerado até hoje maior pedófilo do mundo, que disponía de 36.000 arquivos de imágenes sexuais explícitas y violaciones a menor de edad. Eso é muito bom, quando uno recibe uma notícia desse jeito, que policiais, sin se conocer pessoalmente, e trabalhando a través das redes, compartilhando a pesquisa policial, lutando pela mesma ideia de justiça universal, consiguen acabar com isso. Na União Europeia é verdade que temos desenvolvido os mecanismos jurídicos faz muito tempo já. Temos a Diretiva Quadro da União Europeia desde o ano 1995, que estabelece que dados pessoais são usados por quem, para fazer que, e cria os direitos dos usuários para se proteger contra isso. Temos organismos independentes, as agências nacionais e a Agência Europeia de Proteção de Dados, com um forte poder executivo para prevenir isso. Temos a unidade de Europol, que é a parte da Interpol Europeia que trabalha única e exclusivamente sobre delitos tecnológicos, e temos, afortunadamente, uma legislação penal muito contundente que abarca não só os crimes, sino, por exemplo, agora na Europa há um tema que está sendo muito trabalhado pelas unidades policiais, que é o racismo e os mensagens terroristas, que era uma coisa também muito desconhecida. A rede é um mecanismo maravilloso para se comunicar com a família, com os amigos, mas também é usada por grupos terroristas, é usada por xenófobos, é usada por pessoal racista, por pedófilos, por asaltantes, por muita gente, além dos, acho que já conhecido por tudo, clonadores de páginas web. Você vai comprar não se sabe o que e a página é falsa, a suplantar todas essas palavras técnicas, phishing, fixing, é dizer, tem mecanismos de intrusão ilegítimo em nossa conduta. A Europa leva trabalhando muitos anos nisso, mas temos que falar que o Brasil está avançando muito bem e muito rápido nessa matéria. Provavelmente estamos já, de fato, o Brasil é dos países com os que mais colaboração existe a nível legislativo e no judiciário com a União Europeia nestas matérias. Este é o professor Álvaro Sanches Bravo, que está comigo aqui no Café Missioneiro nesta quinta-feira. A gente vai a um intervalo e recebemos reforços. Em seguida estará conosco a professora Tassiana Marconato Servi. Em seguida. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Muito bem, estamos de volta num programa que eu dizia aqui há pouco, utilizando uma palavra num comentário no intervalo, um assunto que me deixa deveras excitado, assim, que é tratar sobre a vulnerabilidade humana. E, de uma certa forma, fico muito contente de ter a presença aqui no estúdio de duas pessoas que dedicam o seu tempo, os seus estudos, enfim, a sua atividade profissional para se preocupar de que forma podemos ter uma vida melhor e, especificamente, tratando dessa questão da vulnerabilidade humana. Conosco, a partir de agora, reforça o time aqui do Café Missioneiro desta quinta-feira, a professora Tassiana Marconato Servi, do Direito da URI. Professora, a senhora estuda bioética. Vamos começar pelo começo. O que é a bioética? E já trazendo um pouco para dentro, né, dessa questão, aonde que isso entra na questão da vulnerabilidade humana? Boa tarde. É um prazer, então, a senhora como ouvinte estar aqui, eu fico muito contente. Verdade, prazer e satisfação é toda minha, uma vez que sempre ouço o programa, mas no carro, né, indo para o trabalho, correndo, levando as crianças, enfim. E hoje estamos aqui para tratar desse tema que hoje tem uma atualidade imensa. Eu agradeço o convite
feito pela professora Rosângela, que infelizmente não pôde estar conosco. Fábio, obrigado por receber-nos aqui. E é uma honra muito grande estar aqui ao lado do professor Álvaro Sanches Bravo, que além de um grande pesquisador, é um grande amigo, que já pode-se dizer que também é um pouco brasileiro, né? Uma vez que tem estado conosco muitas vezes, né? E falar sobre esse tema, para mim, é de grande satisfação, porque pesquiso bioética e vamos nos situar, então, no que seja essa temática da bioética. Bem, nós temos no mundo hoje avanços tecnológicos imensos, produtos colocados à disposição das pessoas, um assédio muito intenso ao consumidor, no sentido de que ele compre, que aprove, que consuma esses produtos todos. E nós não podemos deixar que o mercado regule livremente assim o modo como será a vida das pessoas e o que elas consomem, né? Então, nesse sentido, a bioética ela surge lá nos anos 70, preocupada em proteger os vulneráveis. Inicialmente foi uma preocupação assim, ela surgiu fortemente nesse período, muito embora antes ainda existissem outras experiências. Eu vou dizer então que lá nos anos 70 o que nós temos é a consagração na proteção do vulnerável no início da vida, né, o recém-nascido, a criança, e no final da vida, o moribundo, aquele que precisa de assistência, porque está nos momentos derradeiros da sua vida. Como atender uma pessoa no final da sua vida, né? Como ela gostaria de ser tratada, né? Mas essa é, assim, uma temática que, na verdade, tem as suas bases firmadas no pós-guerra, né? Lá nos anos 50, na década de 50, com o julgamento de Nuremberg, surgem os princípios, então, que vão orientar o nosso estudo, né? Que seria a ciência sempre fazer o bem para as pessoas, respeitando a autonomia delas, no sentido de que elas devem ser ouvidas se querem ou não querem participar de um determinado tratamento, uma experiência, e de que haja uma distribuição equitativa dos benefícios com toda a sociedade. Então, a gente fala de vulnerabilidade hoje e nós temos uma noção bastante diferente do que naquele momento histórico lá do pós-guerra. Porque nesse momento vulnerável, bem, nós temos todo um relato histórico, né, das experiências nos campos de concentração. E os vulneráveis eram esses grupos étnicos discriminados. Os judeus, os ciganos, temos também naquele período os homossexuais, né, como alvo de experiências. Os alemães contrários ao regime nazista, né, as crianças deficientes mentais ou pessoas com deficiência física também. Então, digamos assim, aqueles, os de certo modo, isolados da sociedade por algum motivo, tinham sua vulnerabilidade declarada, né? Mas com o passar do tempo, nós temos uma vulnerabilidade alargada. De modo que, por exemplo, lá nos anos 70, 80, quando a AIDS começa a se disseminar no mundo e leva à morte os nossos artistas, os nossos ídolos, aí então a gente começa a perceber que a vulnerabilidade, ela, na verdade, ela é da condição humana. E ela está relacionada com muitas coisas, que não só propriamente ser submetido a uma experiência, para ser tido como vulnerável. Na verdade, nós somos hoje vulneráveis em muitos aspectos. Embora uma faixa etária da população, o jovem, por exemplo, ele não se vê como tão vulnerável assim, né? Eu, pelo menos, tive essa sensação a partir do momento, assim, me tornei mais adulto um pouco, vamos dizer assim, que eu comecei a sentir que eu tinha vulnerabilidades que eu julgava que elas não existissem. É mais ou menos assim, professor? Certíssimo. Quando um é jovem, a gente acha que juventude tem condições de dominar o mundo. Ousadia. Parece que, además, supongo que muitos de nossos telespectadores habrán sentido essa mesma sensação. Eu concordo, porque quando um era jovem, parecia que os dias não passavam, que as semanas não passavam. Uno dizia, vou ir a tal lugar, vou ir na praia, e ficava chateado porque parecia que o tempo não passava. Agora é o contrário. O tempo corre, corre, voa, e quando toma conta, está aniversário, 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 e, como falou a doutora Tassiana,
nos encontramos, é brincadeira, moribundos, e muitas vezes não sabemos como chegamos até lá. Claro, a percepção da vulnerabilidade também influi muito. Né? E como ela falou muito bem, que é uma grande experta, não só nacional, sino internacional, sobre a matéria, muitas vezes esos referentes nos han dado pautas para tomar conta que evidentemente, psicológicamente uno puede pensar que é Deus, pero não somos deuses. Falamos em nossa conversa no início, a limitação biológica. Que mais limitação biológica que o final é certo? Que não fica ninguém. Eu colocaria uma questão para vocês. A gente se auto-engana na questão da vulnerabilidade? A gente vai durante a vida, porque a gente já falou claramente que os jovens eles se enganam, então. Mas o resto, os mais velhos, os adultos, os que buscam tentar entender, também se auto-enganam em relação a isso? Ou a gente cria mecanismos assim de proteção em relação à vulnerabilidade? Bom, eu pessoalmente acho que evidentemente todos temos que criar mecanismos de defesa. Sim. Porque senão, se a vida for a ser valorizada solamente no aspecto biológico, do esforço e tal, é dura, incluso para as pessoas que, aspas, têm uma boa qualidade de vida. A vida é luta, é sacrifício, salvo alguns mega privilegiados, que logo não são tanto, porque é como as telenovelas, não? Veo aquele pessoal que tem toda aquela vida e só tem problemas. É muito curioso. Sim, sim. Então é uma forma também de criar uma consciência como de falsa resignação, não? A gente mira, os outros têm problemas, claro. Agora, também logo há outro falso paradigma, que é o falso paradigma da tecnologia das coisas. Há muita gente que pensa, bom, algum dia a tecnologia nos fará imortais, algum dia a tecnologia curará as coisas, claro. Se pensamos nossos avós, hoje provavelmente uma grande parte deles, se biologicamente hubieran podido continuar, estarían aquí, porque hoje com uma pílula salva tudo, incluso enfermedades que até pouco tempo eram incuráveis. O tema é pensar se essa aspas imortalidade seria bom ou seria mal. Eu simplesmente vou fazer uma reflexão de uma parábola grega, não? Havia um cidadão comum como nós que tocava na porta da moradia dos deuses gregos. Zeus, o grande deus, tocava porque o cara estava louco, porque sabia que ia morrer. Então ele tocava e, pai Zeus, eu quero ser imortal, eu quero ser imortal. E Zeus falava, filho, sua vida como humano é compartilhar com os outros, mas tem que ir como todo mundo, aqui ninguém vai ficar. Não, eu não quero, tenho medo. O cara tocava tanto que já Zeus disse, meu Deus, só por cansativo vou conceder a você a imortalidade. E o cara ficou feliz. Pero passaram os anos. Murió a mulher, muriram os amigos, muriram os filhos, muriram os netos, a segunda mulher, a terceira, a quarta, a quinta. E conta, a parábola grega clássica, que o cara subiu as escadas do Olimpo, chorando, pedindo ao pai Zeus que matara ele. Porque compreendeu que não é só a vida temporal, é a qualidade, a intensidade da vida. A vida dos afectos, dos amores, dos problemas, e de juntos solventar esses problemas, que eu acho que é o importante. Aí, evidentemente, al menos psicologicamente, a mim, uma experiência pessoal, me dá força. Me dá força. Me coloca menos vulnerável, sabendo que, evidentemente, um dia tendremos que partir tudo. Mas o importante é o que a gente fez aqui. E o interessante também é a gente conseguir chegar num momento capaz de sentir exatamente isso que o senhor descreve. Porque, por vezes, o cotidiano, essa vida corrida mesmo aqui no interior, a gente acaba não pensando sobre isso e não se dá conta que se parasse alguns minutos e pensasse exatamente sobre isso, tudo estaria melhor. Né? No momento que tu consegue, de uma forma ou de outra, empatia, não sei, utilizar, conseguir parar um pouquinho, uma tentativa de parar o tempo. O nosso diretor aqui diria, vocês precisam de meditação,
O Sérgio fala muito nisso aqui e inclusive nos momentos de maior tensão aqui na nossa transformação toda que a gente passou, ele conseguia achar um minuto para nos botar num sofá e meditar, assim, no meio de toda a correria. E o incrível é que isso funciona, né? Independente de crença, independente de qualquer questão, como isso funciona. Professora, uma das questões que a partir do momento que surgiu esse tema aqui, eu fiquei muito contente em que a gente discutisse essa questão em especial aqui, citando até o nome de um medicamento. A gente sabe que isso já começou há alguns anos em outros locais, a mídia já tratou disso, mas eu tenho observado exemplos locais aqui em Santo Ângelo. Claro que é um mundo globalizado, as coisas também acontecem aqui, mas é terrível saber que pais estão dando Ritalina para a gurizada. Eu quero entender isso, em primeiro momento, do porquê que isso está sendo feito. Se é para preparar alguém para competir alguma coisa, não sei. Para outros pode ser uma espécie de tábua de salvação, como se diz aqui no Brasil. Então essa anfetamina receitada para criança com déficit de atenção. Como que se diagnostica isso? Se é déficit de atenção ou é déficit de amor ou déficit de qualquer outra coisa aí? E por que enfiar goela abaixo das crianças isso? Olha, se eu tivesse essas respostas... Não, mas a gente está questionando... Mas veja bem, Fábio, você mesmo já começou, né, falando sobre a meditação. Ninguém consegue dedicar um tempo para pensar sobre os problemas. Na verdade, os problemas fazem parte da vida das pessoas e eles estão aí para serem resolvidos. Então, nós temos aí que encontrar um meio. Se nós não resolvermos esses problemas e utilizarmos esses medicamentos, escondendo-os dentro daquele guarda-roupa que vai ficar fechado, são os monstros escondidos, né? Eles continuarão lá. Tudo bem que a gente não vai sentir aquela tristeza, que a gente pode até sentir felicidade, pode ter aplacado a dor, mas essas coisas não serão resolvidas. E você cita a Ritalina, eu cito o Rivotril, né, já referido aqui também. A gente conhece até pessoas que são chamadas, têm apelidos relacionados a medicamentos. De tão intensa que é a sua relação com a droga, porque é uma droga. E aí tem aquele ditado muito interessante que eu sempre refiro para os alunos, né, de que e que é de sabedoria popular, né, de que a diferença do remédio para o veneno é a dose. Ou, se você precisa, é remédio, mas se você daqui a pouco não precisa, você está se envenenando, né? Então, essa ideia de que o mundo, esse ritmo que nós imprimimos ao mundo, o modo como as pessoas se relacionam, essa forma de não investir nas relações duradouras, ou de acreditar que você não se dá o direito nem de se sentir triste, porque aí você toma um remedinho e você se sente melhor, né? Na verdade, é um contexto todo da economia, do mercado, do capitalismo, que está nos empurrando goela abaixo, como você disse, um ideário que não é da humanidade. Porque as tristezas fazem parte da nossa vida. E aí, quando a gente vê propaganda de margarina, por exemplo, que bom que toda a família fosse daquele jeito. E elas não são assim. E se elas não são assim, nós temos que encontrar um meio de as pessoas conseguirem conversar, de tirar um tempo do seu dia para conversar, entender o que é que as crianças estão passando. E aí hoje o que eu tenho percebido assim é uma dificuldade imensa de os pais dizerem não. Até a discussão na internet, né, essa semana é a questão do Conselho Nacional de Justiça sobre a lei que proíbe a palmada, né, nos filhos. É óbvio, isso tem aquele intuito assim de evitar que a criança seja espancada. Mas os pais têm de ter resiliência no sentido de entender que os filhos pedem limites. E se os pais não fazem isso no momento certo, no futuro essas crianças vão precisar de medicamento, porque o mundo vai dizer não. O mundo vai dizer não logo ali. Seja no relacionamento com as pessoas,
seja naquela nota que não foi a boa que eu gostaria de ter na escola ou na faculdade, e aí a gente enfrenta isso diuturnamente, porque o aluno se sente assim prejudicado por ter tirado uma nota ruim. E identifica também um culpado nessa história toda, né? Mas onde está o problema? Nós precisamos juntos encontrar uma solução para tudo isso. Em relação, não necessariamente à criança, mas eu vou citar, digamos, um exemplo pessoal de uma questão que me preocupa e eu gostaria muito até que um dia um médico viesse aqui falar sobre isso. Nas últimas 4 vezes que eu fui a um médico, independente da sua especialidade, me foi recomendado que eu utilizasse medicamentos calmantes, enfim. Inclusive, eu ganhei amostra grátis em consultórios, que é praxe. Eu não consigo utilizar esse tipo de medicamento. Eu tenho, eu não sei, por uma herança familiar, durante 40 anos a minha família teve farmácia, drogaria na cidade, pode ser que seja por isso. Eu não consigo usar medicamentos por imaginar que vai me gerar uma dependência e também por, às vezes que eu experimentei, não me fez diferença alguma, né? Enfim, eu colocaria essa questão. Por que que quando vamos a um médico, independente da especialidade dele, ele acaba recomendando o uso porque a vida é muito corrida, porque temos muitos problemas. Professor, como o senhor vê essa questão? Bueno, eu, continuando com a exposição acertadíssima aqui da doutora Tassiana, ela falou de um conceito muito importante, os problemas. Mas eu acho que é difícil, claro. Además, quero parabenizar ao diretor desta casa por fazer a meditação. Acho ótimo. Todos deveríamos fazer isso. Só que vivimos numa sociedade onde as exigências são muito grandes. E muitas vezes o que nós achamos problemas irresolúveis não são problemas. Não são problemas. Evidentemente, para nós pode ser um problema, mas o mundo continua girando. Muitas vezes, tenho que fazer isto para amanhã. Se não faço, o mundo acaba. Não acaba o mundo, se faz amanhã e sai bem. A experiência ensina isso. Porque também você foi aguardado muitas vezes por outros. Você aguarda, mas também tem que ser aguardado. Muitas vezes o, aspas, falso êxito acaba, arrasa uma pessoa. A pessoa tem que ter tempo de parar. É dizer, quem sou eu? Que me faz feliz? E não estamos falando das grandes riquezas materiais, não, as pequenas coisas. Chegar a casa, fazer uma comida, fazer uma janta, compartilhar com os amigos, com o ser querido. Estamos numa sociedade do sexo explícito, das expressões explícitas, do Big Brother, e como eu falava, a enfermidade do século XXI é a solidão. Parece que a gente tem medo de tocar, de se abraçar, de, aspas, batir, no sentido carinhoso da palavra. Parece que somos cidadãos do ordem cosmológico, que somos todos um robô. Eu creo que é um problema que tem que ser percebido. E daí traz a conta. Como a sociedade nos exige muito, incluso para que não é problema dos médicos. Cuidado, são grandes profissionais formados. Só que o problema é agora, tenho que dar uma solução agora, imediata, rápida. Qual é? Pum, tome usted esta pílula. Sabemos em todo mundo que essas pílulas muitas não têm nem princípio ativo químico, são placebos. Lo que nossos avós tomavam, um chá de boldo, uma camomila, um copinho, não aquele cachaceiro, mas uma pinguinha. Sim. O europeu ele se seduz pela cachaça. Claro, e sobretudo porque se você toma como europeu uma cachaçinha depois de um bom almoço e pega uma coisa que eu recomendo aqui nestas terras mais missioneras que foram parte espanhola tempo, a siesta. Isso é maravilhoso. Esse horário, a gente deve ter gente dormindo nos ouvindo. Exato, queridos teleouvintes, vamos dormir um pouco. Claro. Depois a gente acorda e vê que o resto do dia não passou nada. Que o problema é que ele não existe. Que o mundo gira. Sim. Que a gente te sigue querendo e os inimigos te siguen odiando mais. É maravilhoso. Tudo funciona. Nós vamos a mais um intervalo, atrapalhando a cesteada
dos ouvintes do Café Missioneiro. A gente retorna em seguida, o intervalo é rapidinho. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM. Cador Fábio Della Rui. A vontade que dá é de passar a tarde inteira aqui conversando com o professor Álvaro e a professora Tassiana sobre esse tema que a gente colocou ele de uma forma abrangente, a vulnerabilidade humana. Às vezes o assunto descamba para outras áreas. No intervalo falamos sobre rum, sobre gin com tônica, inclusive, né, professor Álvaro? Mas a professora Tassiana traz para nós um dado impressionante em relação ao medicamento que a gente falava no bloco anterior. Eu deixo para ti que dê essa informação, que é uma informação verdadeiramente surpreendente. É surpreendente mesmo. A Anvisa, no seu último relatório, publicou de que o Rivotril, esse medicamento para ansiedade, ele é o segundo medicamento mais consumido no Brasil. Sabe quanto foi consumido no ano passado? Mais de 2 toneladas. Medicamento não pesa, né? Sim. Medicamento não pesa. É que nem aquela história que se dizia que para um remédio te fazer mal só se fosse atropelado por um caminhão carregado do tal medicamento. Isso é uma piada. Mas enfim, professora, qual o primeiro? As pessoas imaginariam que há algum remédio para dor de cabeça, alguma coisa assim? Ele vem atrás apenas do Microvilar. Microvilar, que é um anticoncepcional e que está atrelado à distribuição na rede pública. Né? Então, quer dizer, ele é o segundo medicamento mais consumido Muito no Brasil. mais do que o paracetamol, do que o ácido acetil salicílico. Enfim, e inclusive a Anvisa refere refere assim de que esse nome, essa marca, ele é lembrado mais do que Hipoglós, mais do que AS. Veja, é algo que está adentrando nas nossas vidas assim de um modo está escapando do controle, né? Professora, eu deixei agora para o final uma frase que me foi enviada pela Rosângela Angelim, que participa normalmente às quintas aqui conosco e que sugeriu a presença de vocês, que diz o seguinte: como as pessoas se sentem fortes quando ingerem medicamentos. Sobre isso eu queria que a gente aproveitasse esses nossos minutos finais aqui para falar sobre isso. Independente do efeito do medicamento, a gente sabe da questão citada até pelo professor Álvaro, os placebos estão aí nas pesquisas, enfim, amplamente, né, há muitos anos todas as pesquisas têm um percentual de placebo, que é o medicamento falso, enfim, um comprimido de farinha que a pessoa toma achando que vai fazer efeito. Por que nos sentimos tão fortes quando usamos uma muleta? É mais ou menos isso, professor? Vejamos, esse é o resultado da vulnerabilidade. Quero dizer, é mais fácil enfrentar tudo que está ao nosso redor consumindo essa droga, né? Isso nos dá força. E aí, outro dado que agora eu me lembro, a questão da sibutramina para o emagrecimento. Emagrecimento é outra questão, né? Que está impregnada. As mulheres, elas têm que ser bonitas, elas têm que trabalhar fora, elas têm de ser bem-sucedidas, elas têm de ter filhos e elas têm de ser magras, né? Quando ainda os maridos não mandam lavar a louça ainda, né? Então é uma série de atribuições e a gente não pode nem ficar um pouquinho acima do peso porque nas vitrines não tem roupa, né? A roupa é para quem é esguio, para quem é elegante. E aí os dados da sibutramina são os seguintes: nunca cai esse consumo, ele se mantém assim, sempre existe o consumo da sibutramina, só que ele se mantém assim estável nos meses de abril e maio, e a partir de junho começa a crescer o consumo, atingindo o ápice então no mês de outubro. Antes do verão. Antes do verão. Quer dizer, aí a ideia do calor, corpo à mostra, roupas curtas, né? Quero dizer, a gente priva
A gente se priva na vida desses momentos que dão prazer, como o exercício físico, como estar com as pessoas, né? Se reunir com as pessoas num jantar, chamar os amigos, combinar alguma coisa fora, enfim. A meditação. E a gente usa medicamento para suprir todas essas coisas que nós não conseguimos organizar no nosso tempo. Então, usar o medicamento, ele é muito importante. O medicamento surgiu para fazer o bem, né, para as pessoas. E aí eu me lembro também de uma outra questão, que é o do topiramato, que é um medicamento para epilepsia, o topiramato, que também está sendo utilizado para emagrecimento. Muito utilizado, não tanto quanto a sibutramina. Mas a grande questão é, a Unifesp, uma grande universidade de São Paulo, ela vem fazendo pesquisas numa parceria com uma universidade norte-americana, porque existe já relatos de que o topiramato, usado de algum modo, né, que a gente ainda não sabe como é, ele promove o esquecimento de memórias traumáticas. E que fácil, né? Aí veja, aí nós teríamos alguém que foi assaltado, uma mulher que foi estuprada, uma criança que sofreu violência, né, que foi violentada, e o medicamento surgiria para o esquecimento dessas memórias. Então veja, as pessoas estão consumindo um medicamento que já está sendo estudado nesse outro aspecto. E aí? Daqui a pouco a gente vai sofrer esses efeitos adversos. Eu tive lapsos de memória. Pode ser que teve mesmo, né? Então, tudo tem esses dois lados, né? E aí o que a gente ouve é que o medicamento ele é para ser usado mesmo, é para ser consumido. Sim, se você precisar, né? Ótimo, mas atenção, nós temos de ser fortes e por nós mesmos. Naquela questão de praticar exercícios físicos, aprender a tolerar, exercitar essa tolerância com o outro, né? Retornar àquela noção de fortalecimento também da espiritualidade e principalmente, veja, me parece, né, fomentar nas crianças essa ideia de responsabilidade para com o futuro, de que as suas ações têm reflexos e aí os pais têm grande papel nesse sentido, que é o de dizer não, para que a criança entenda que nem tudo aquilo que ela quer pode ser alcançado. Porque no futuro o mundo, como eu já disse antes, né, o mundo vai dizer não. E essa criança vai se sentir insatisfeita, essa pessoa, esse profissional vai se sentir frustrado e vai entender que esse não é alguém que está dizendo para ela que ela não é capaz. E aí surge o medicamento. Muito bem. Não sei, seria essa uma visão bioética da questão. Muito bem ilustrado. Os exemplos estão aí justamente para que a gente reflita aonde a bioética entra em cada situação, em cada cada medicamento desses também, aonde pode interferir numa certa linearidade. Professor, eu quero aproveitar o final do programa para que o senhor conte por que estás em paragens missioneiras. Bueno, mais uma vez, graças a, como falava a doutora Tassiana, também em nosso mundo, quando uno perde aquela força já, juventude, gana a força dos afectos. E, evidentemente, a parte das questões, dos sentimentos pessoais, nossa parceria com a URI vai se incrementando exponencialmente. E na próxima semana tendremos um encontro internacional, onde a doutora Tassiana, a doutora Rosângela Angelin, o doutor Jackson Cervi e outros colegas da URI, compartilharemos com um grupo de colegas, queridos amigos espanhóis, que estarán nos visitando para trabalhar sobre temas de questões de direitos humanos, questões de bioética, protecção ambiental. E é muito importante porque eles viajam pela primeira vez pelo Brasil. E teníamos várias escolhas, podiam visitar São Paulo, Rio, mas eu, como vamos dizer, responsável do malo e eles do bom, se dá algo incerto, eu sou o responsável, mas minha escolha pessoal foi que conheceram estas terras missioneiras, tão queridas por mim de faz tantos anos, e que incluso para nós, pues tiene esa parte de nossa história, de nosso coração.
E estaremos na URI o dia 29 e 30 trabalhando sobre esse assunto, além de outras parcerias que temos aqui com outras universidades da comarca, uma universidade, precisamente o Dr. Jason Roberto Cervi e eu, amanhã tendremos também a honra de palestrar juntos no mestrado em Direitos Humanos novo que ha sido criado na Universidade de Passo Fundo e desenvolveremos outras atividades. Então, como digo, e todo isso, por supuesto, só se faz, porque como falava a doutora Tassiana, quando uno tem afecto para as pessoas, quando uno para compartilhar as coisas com os amigos, quando uno vem de tão longe, o mais bonito de toda esta loucura, bendita loucura, é que você pode estar a 14.000 quilômetros e nunca se sente sozinho. E isso é muito importante. E eu fico muito contente aqui e compartilho com os nossos rádio ouvintes o fato do senhor destinar esta hora que o senhor destinou para estar aqui conosco. E o nosso objetivo é justamente trazer assuntos, seja no rádio, seja no Web TV agora, assuntos que mexam um pouco com esta normalidade dos assuntos tratados pelos meios de comunicação. E eu agradeço, enfim, a presença de forma muito verdadeira, a presença de vocês dois aqui. Apenas um recadinho aí para quem curte a nossa programação. Fiquem atentos ao nosso site. Os comunicadores da Novos Horizontes têm atualizado as notícias aí. E, em média, estão sendo postadas por dia 25 novos textos, novas reportagens, novas matérias no nosso site. Além disso, tem o conteúdo em vídeo, que fica na área da NHTV. Muitos desses conteúdos também estão disponibilizados na área de notícias. Inclusive, eu quero parabenizar o repórter Estevam Menini, que está aqui conosco, pela bela reportagem feita ontem, debaixo d'água, mostrando a realidade das pessoas que necessitam do transporte público. Quem ainda não viu esse vídeo, que está postado no nosso site, verá que 130 mil reais haviam sido destinados para a construção de novas paradas de ônibus há 3 anos atrás, e estas paradas não foram construídas. Com isso, a população continua na chuva, nos dias de chuva. O Café Missioneiro termina aqui. Eu retorno amanhã com mais um programa trazendo as informações neste horário aí do trânsito do meio-dia às 2. Boa tarde e até lá. Vivian Ferraza comanda a nossa programação no FM. Na Web TV ficam os videoclipes super selecionados por Sérgio Luiz Toneto Júnior. Boa tarde. A melhor rádio do seu rádio. Novos Horizontes. FM.